foi esse jogo e essa vitória importante do CSA na competição? Segundo você, na grande expressiva, agora faltam 5 jogos. Bom, foi um jogo muito difícil, um adversário de um calibre muito alto. O Corinthians é uma potência do futebol mundial, a gente sabia. E mudou muita coisa do CSA desde a minha estreia foi no Corinthians, lá no Gabriel. E a gente já tinha feito uma boa partida lá na minha estreia, acabamos perdendo 1-0 o gol do Wagner Love. E hoje a gente conseguiu a revanche, fazendo o nosso dever de casa. É um jogo extremamente difícil, né? Decidido no detalhe. Mas eu acho que a balança pendeu para o nosso lado a partir do momento que a gente sai ganhando o jogo de 1-0. Uma jogada muito bem trabalhada entre o Jonathan e o Apodi. Fazendo o facão por dentro, o Apodi, usando a sua velocidade, acabou batendo sem chance para o Cássio. E aí o Corinthians acaba, na única chance que teve no primeiro tempo, acabou fazendo o seu gol. Um chute muito bem dado pelo Pedrinho, que é um garoto que a gente tem um carinho muito grande, que nasceu aqui nas categorias de base do CSA, acabou fazendo gol e não comemorando, e isso mostra um respeito não só com o CSA, mas com a cidade, né, de Maceió, com o estado da Alagoas, se não esqueceu as origens dele. Então isso é muito legal no futebol e tem que ser lembrado, principalmente pela gente que é treinador. E aí o jogo ficou difícil no segundo tempo, mas a partir do momento que a gente fez uma mudança, porque o empate não interessava pra gente, até porque nós vimos de 2 derrotas seguidas, fizemos uma grande partida com o Flamengo, mas não ganhamos. A exibição foi boa, mas o resultado foi ruim. Hoje nós tivemos resultado, tivemos exibição. E com 32 minutos era hora de a gente apostar. O Dauan estava com o tornozelo inchado, nós tiramos o Dauan, e essa foi a intenção. Não foi sorte, foi programado isso, para a gente colocar mais um jogador de área, o Alexandre, trazer o Jonathan Gomes um pouquinho mais para trás, fazer um 4-1-4-1. E o primeiro escanteio que a gente teve, quando o Alexandre entrou na área, ele chamou muita atenção. O Alexandre é um jogador grande, alto, forte, e aí automaticamente ele chamou muita atenção da defesa do Corinthians. E aí acabou sobrando o Bueno, que é uma característica dele, ele saltou muito bem, uma cabeçada indefensável, canto contrário do goleiro, uma bola muito bem batida pelo Celcinho. Então eu acho que a partir do momento que a gente apostou e teve a ambição de ganhar o jogo, e tirou um volante, foi com 4-1-4-1, não se contentando com o empate, a gente é merecedor da vitória. A gente conseguiu fazer o 2-1 com 34, 35 do segundo tempo. Sustentamos o jogo depois, que é normal, o Corinthians se atirou para cima buscando um empate. Tivemos uma outra contra-ataque para a gente tentar matar de vez o jogo. Mas o mais importante é que nós fizemos uma grande partida. Eu particularmente estou aqui há muito tempo e não tinha visto ainda o estádio, o Trapichão, pulsar como pulsou hoje. A torcida hoje, né, merece um aplauso da nossa parte. Fez uma festa, a coisa mais linda, fez uma festa fantástica. O time correspondeu dentro de campo. Existe uma interatividade, torcida e time, torcida. E quando acontece isso, a gente vai chegar no nosso objetivo. Não fizemos mais do que a nossa obrigação, que era ganhar esse jogo em casa. Temos ainda 4 jogos dentro de casa, precisamos ganhar esses jogos em casa, precisamos ganhar fora. O campeonato é muito difícil, mas nós estamos vivos no campeonato. E se existe um time que vai lutar até o último minuto pela permanência, esse time é o CSA. E a gente está merecendo. A gente tem um grupo homogêneo, independente do jogador que está jogando. Hoje nós não podemos contar com o Carlinhos. O Euler entrou e jogou uma barbaridade. Parecia que estava jogando já aqui 3, 4 anos no CSA. Então um agradecimento sim ao torcedor, que na nossa chegada aqui depois do jogo contra o Flamengo nos recebeu muito bem. Hoje jogou junto, sofreu junto, vibrou a hora que tinha que vibrar, comemorou muito e sai satisfeito porque o Azulão fez uma grande partida em termos de resultado, em termos de exibição. E também eu queria fazer um referimento ao presidente Raimundo Tavares, que foi a pessoa que me trouxe para cá, juntamente com o presidente Rafael Tenório e com o nosso diretor executivo Fabiano, que apostaram no nosso trabalho, no conteúdo, de a gente vir para cá. E até quando eu fui contratado há 4 meses atrás, eu falei para o presidente que muita gente me ligou dizendo que eu era louco, que era muito difícil. E aí eu falava com essas pessoas que
que louco eram elas de não acreditar no meu trabalho, que a gente podia dar a volta por cima, né, que a gente podia dar a volta à situação, e a gente está conseguindo. Nós não ganhamos nada ainda, estamos longe disso, ainda precisamos das 5 vitórias no mínimo. Agora, damos um passo importante contra um adversário de um calibre muito forte, e isso valoriza muito mais a vitória em cima da grandeza do Corinthians, da equipe que tem o Corinthians, né? Agora é preparar os 2 jogos que a gente tem fora de casa aí, e acreditar, e ter ambição de ganhar, ter coragem, ter confiança, né? A gente não se contentou hoje com o empate 1-1, não, né? A gente foi para cima para buscar o 2-1 e fomos premiados numa jogada que a gente trabalha muito, que é a bola aérea, e é uma jogada que é muito forte, que a gente tem. Então hoje os jogadores estão de parabéns porque conseguiram um grande resultado e uma grande exibição. Olá, Gel. O Corinthians foi no primeiro tempo, o Flamengo no segundo tempo no Maracanã, todo acuado. E o gol do Pedrinho é que permitiu um pouquinho da reação do Corinthians logo no segundo tempo, foi isso? Sem dúvida, sem dúvida. O Corinthians praticamente não incomodou nós no primeiro tempo. Aí a gente sabia que o Corinthians tem uma bola aérea muito forte, o Gustavo ali é muito grande, o Gil, eles usaram bem o repique, pegaram um rebote dentro da área. E aí também é mérito do Pedrinho, né? O Pedrinho acerta um chute de pé esquerdo, não é qualquer jogador, né? Precisa ser diferente, precisa ser craque. E ele dá uma chapada no ângulo do João. E aí esse jogo coloca o Corinthians novamente no jogo, né? Porque até aquele momento, se acaba o jogo 1-0 no primeiro tempo, você leva uma vantagem para dentro do vestiário, você vem um pouquinho mais tranquilo, né? E a partir do momento que você toma o gol, é uma ducha de água fria, principalmente no finalzinho, no último minuto do primeiro tempo. E isso é uma coisa que a gente precisa corrigir, né? A gente fala muito que os primeiros 10 minutos de jogo é fundamental, os últimos 4, 5 minutos, onde a concentração cai um pouco, você precisa estar concentrado para que você não possa ser surpreendido, ainda mais com uma equipe que nem o Corinthians, que se você errar uma vez, num erro coletivo, ele vai te matar, ele não vai te perdoar. E foi isso que aconteceu, e aí o gol deu confiança para o Corinthians, né? O Corinthians voltou solto, a torcida deles veio junto, começou a empurrar o time deles. Nós passamos um pouco de dificuldade, sim, até os 20 minutos do segundo tempo. Nos estabilizamos com as mexidas que a gente fez, nós melhoramos com a entrada do Jean Kleber. Jean Kleber deu uma consistência maior no meio campo, colocamos o Bustamante para jogar nas costas do Avelar, já que o Avelar já tinha o cartão amarelo, né, para pressionar o Avelar daquele lado. E aí depois fomos por tudo nada, porque nós olhamos o relógio, 31 minutos, gente, não adianta nós empatar o jogo, o empate não vai influenciar nada para nós. Um ponto para nós não adianta, nós temos que ter a coragem, ter a ambição de ganhar o jogo. Então a gente vai sair, mesmo que a gente corresse o risco de tomar o 2-1, e poderia tomar, né? Mas não deu nem tempo, a gente mudou e logo 2 minutos depois já deu o lance, o Alexandre entrou na área, atraiu toda a defesa do Corinthians em cima dele, e aí acabaram esquecendo do Ricardo Bueno, e é isso que aconteceu. Então foi uma coisa que a gente planejou, deu certo, e o futebol é isso, quando a gente planeja, dá certo, as coisas acontecem. Boa noite, Angel. Boa noite. Eu como com você em relação à torcida, você está maravilhado pelo que aconteceu hoje. E nós, cronistas, que acompanhamos o CSA, que fez os jogos, a gente viu que hoje o CSA foi perfeito, quer dizer assim. Os 2 tempos jogou muito, foi uma partida também diferente. Quando a torcida impressionou, eu acho que todos nós estamos impressionados como o CSA jogou hoje e a evolução. Verdadeiramente, qual a importância dessa vitória em cima do Corinthians para a sequência desse teu trabalho? É fundamental, nós temos um compromisso de jogar bem, a exibição é importante, e depois vem o resultado. A gente tem esse compromisso, eu tenho esse compromisso como treinador. E quando você joga bem, você está mais perto da vitória. E a gente jogou muito bem lá contra o Flamengo. As pessoas até não acreditaram que a gente ia fazer o Flamengo sofrer, que ia agredir o Flamengo, e nós agredimos. Não ficou só nas palavras. E agora da mesma forma, a gente teve a missão de ganhar o jogo. Um jogo onde a gente teve que jogar mais do que jogamos contra o Flamengo. E o resultado foi importante também. Mas primeiro veio a exibição.
né? Veio jogar uma partida equilibrada, uma partida dos dois tempos, né? Com jogadores que deram uma resposta muito boa. Volto a dizer, o Helder entrou, fazia muito tempo que não jogava, já tinha entrado lá no jogo do Flamengo. E você marcar o Pedrinho e marcar o Cleiton, que são jogadores altamente velozes, rápido, difícil de marcar. Então foi uma partida quase perfeita, né? Aliando a exibição com o resultado, mas o resultado hoje era muito mais importante. Eu, particularmente, até deixaria de lado a gente não jogar bem e a gente ganhar o jogo. A gente falou isso antes de começar o jogo no vestiário. Ó, gente, no jogo passado a gente jogou pra caramba, mas não ganhou. Então hoje, se a gente tiver que sofrer, a gente precisa do resultado. Mas o mais importante é que a gente conseguiu aliar as duas coisas. E quando você consegue aliar as duas coisas, a exibição, jogar bem, o resultado, aí é uma satisfação total. Então isso dá uma confiança maior, isso dá uma moral maior ao time. Volto a dizer, o estádio hoje estava espetacular. Não tinha visto esse ambiente aqui ainda com as outras equipes. Não tinha visto um adversário trazer tanta torcida como trouxe o Corinthians também, dentro do estádio. Foi jogo hoje para 18 mil, 19 mil pessoas no estádio. E é isso que a gente quer que o torcedor abrace o time, já abraçou em vários jogos, vai abraçar, vai sofrer. A nossa luta continua, nós estamos aí pela sobrevivência na Série A. Há uma disparidade muito grande sobre os outros, mas a gente é o caçula e a gente está incomodando, está brigando dentro do nosso propósito, do nosso esquema tático, pensando jogo a jogo. E é isso que a gente vai fazer, recuperar todo mundo agora. E temos mais 2 pedreiras aí fora de casa. Simplesmente vamos pegar o campeão da Copa do Brasil na casa dele e depois vamos pegar o campeão da Libertadores. Em 2017 o Grêmio foi campeão da Libertadores. Então é difícil. Mas a gente vai trabalhar os guerreiros aí para todo mundo estar 100% aí para a gente fazer um grande jogo e ganhar, né? Além da exibição, além de jogar bem, o resultado é importante também para a gente nesse momento. Adriano, justamente Pode falar. Justamente sobre esse jogo de fora de casa que vai ter agora no CSA. A exibição do CSA em casa é inquestionável, tem melhorado cada vez mais. Fora de casa também. O que, principalmente no jogo contra o Flamengo, eu quero saber como é que faz para conciliar agora resultado e exibição nesses próximos 2 jogos fora de casa. Eu entendo que você, jornalista, sempre é mais ansioso, né? Mas deixa nós respirar um pouquinho depois desse jogo, né? Deixa a gente respirar, porque a gente não é máquina também. O jogo hoje foi para cardíaco, o jogo é difícil, um jogo, né? A gente precisa ter uma produção melhor fora de casa. Nós ganhamos apenas um jogo, empatamos outros, é pouco ainda. Mas nesse momento a gente precisa saborear um pouquinho essa vitória que foi importante em cima do Corinthians. E eu acho que a grande receita para você ganhar fora de casa é fazer o jogo que nós fizemos lá com São Paulo, por exemplo. O jogo que nós fizemos contra o São Paulo, nós estávamos ganhando até o final. O jogo que nós fizemos contra o Flamengo, que é o melhor time do futebol brasileiro, hoje jogando o fino da bola, fazer o adversário sofrer, né? Isso precisa uma intensidade muito grande, e isso há um desgaste muito grande. Nós sofremos com a logística, né? Nós não temos voo fretado. O clube nos dá toda a estrutura de ir 2 dias antes, e nós vamos 2 dias antes para esses jogos. Vamos ficar praticamente aí 8 dias, 9 dias longe de Maceió. Acho que tudo na vida você tem que pagar um preço, mas é por uma boa causa. Então vamos saborear um pouquinho essa vitória de hoje e aí depois sim, fazer uma estratégia para o jogo fora, usando como modelo, como exemplo, o jogo lá do Vasco, o jogo lá do Fluminense, o jogo lá do São Paulo, o jogo lá do Flamengo. Se a gente faz uma, faz 2, faz 3, pode fazer 4, 5, 6, pode repetir, porque o futebol, né, ainda é repetição. Futebol ninguém inventou, não. Futebol é repetição e a gente precisa, e esse é o desafio do treinador, repetir as exibições numa intensidade alta, num comprometimento muito grande, né, e em cima disso buscando os resultados e jogando bem. Parabéns pelo resultado. Eu queria saber que a atmosfera do Estádio Recanha hoje era uma final, com 2 torcidas brigando como se estivesse disputando o título. Eu queria saber se o CSA, se o elenco está disputando, está encarando essa reta final, esses próximos 9 jogos agora, como cada um sendo uma final.
Bom, isso desde o dia que nós chegamos aqui. É só você ver que mudou a atitude. Quando nós chegamos aqui, eu lembro do primeiro jogo em casa contra o Atlético Paranaense, nós tínhamos 5.000 pessoas no estádio. Hoje nós temos 19. Então isso é fruto do trabalho. O torcedor vem no estádio. O torcedor lota porque ele sabe que tem um time que vai representar ele. Literalmente. Que vai vestir a camisa e que vai dar a vida. Os jogadores estão jogando à morte. Essa é a grande verdade. Os jogadores têm sido guerreiros dentro do campo, soldados, na palavra. Então isso é importante. E a partir do momento que você cria isso, e nós criamos isso, essa interatividade com a torcida, se eu não me engano foi no jogo da Chapecoense, que a torcida abraçou o time mesmo. E aí o time vai corresponder dentro do campo. Aí o time vai se agigantar. Aí já não tem mais orçamento, aí já não tem mais camisa, aí já não tem mais grandeza, aí já não tem mais tradição. Aí o que conta é a imposição. Aí o torcedor abraça como ele tem abraçado, E é isso que a gente precisa. Num voto de confiança, Nós estamos aqui 4 meses e o torcedor tem dado esse voto de confiança ao trabalho, à nossa experiência, aos jogadores. Fizemos a reformulação que tinha que fazer, fizemos os ajustes que tinha que fazer, que faz parte no futebol, isso é assim. E estamos vivos. O mais importante é que a gente está vivo na competição. Se a gente não ganhasse hoje, a gente ficava numa situação muito difícil. Então colocamos pressão no adversário, os adversários vão estar pressionados. Estamos a 1 ponto para sair da zona do rebaixamento. Fizemos vitórias a mais que o Cruzeiro, que é o primeiro que está na nossa frente. Estamos indo, pensando jogo a jogo, jogando cada jogo como se fosse uma final. Mas isso é desde o dia que a gente chegou aqui. A minha estreia foi contra o Corinthians, no Itaquerão, nós jogamos como se fosse o último jogo do ano. E hoje é novamente. E é isso que a gente vai fazer. Sempre o próximo adversário é o adversário mais importante, o maior, é o adversário que a gente tem que respeitar, tem que trabalhar com seriedade, e tem que ter a ambição de ganhar.